Aí em 2012 eu fundei ali a FBB Paraná. Em 2016 eu assumi como diretor secretário da FBB Brasil. E durante esse tempo, né, até algum tempo atrás, eu viajei muito com os atletas e nós fundamos a pós-graduação em Bodybuilding Coach. Então, em 2015, nós começamos a trabalhar com um conteúdo bem específico, que é o conteúdo gerado ao bodybuilder, e montamos uma pós. Então, nós temos uma pós no Brasil inteiro, em diversos polos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Goiânia, Paraná, em diversas cidades. Então, hoje, a pós-graduação nos deu um pouco mais de capacidade de comentar sobre o bodybuilder. E eu queria comentar com vocês alguns pontos importantes e fica aberto aqui para vocês irem fazendo as perguntas, para a gente tentar fazendo a interação. Então, se vocês tiverem alguma pergunta adicional, podem estar relacionando aqui, a gente vai aos poucos tentando responder para vocês, tá? Mas o que é o fisiculturismo? Isso é importante. Então, a palavra, ela deriva ali da relação da construção do bodybuilder, então a construção do físico. E uma coisa que me intriga muito, né, que as pessoas comentam bastante, é a relação recursos ergogênicos farmacológicos, alimentação e treinamento. Então é sabido já que o atleta faz uso de recursos ergogênicos farmacológicos e a gente aposta muito nessa ideia, né? Mas eu tenho certeza que existem atletas que já se preparam há muito tempo e fazem uso desses recursos e eles não têm o físico desejado. Ou seja, a pergunta que vem é: será que é a droga que faz o atleta? Então é uma pergunta que constantemente a gente vê e nota que a grande procura por cursos está voltado a essa temática, que são os anabolizantes. A outra questão é a questão de suplementação. A gente vê também uma gama muito grande de suplementos e a ideia de que isso vai fazer um grande resultado. Então também é uma pergunta que a gente vai tentar responder para vocês aqui. E como a gente fala em bodybuilder e a construção, como que a gente pode desenvolver um treinamento que possa dar esse efeito? Porque também existem muitas controvérsias dentro do treinamento, onde uma grande maioria de pessoas acaba generalizando, né, e não trazendo o conceito específico do treinamento para a área do bodybuilder. Então, qual é o grande segredo hoje frente ao treinamento? Uma das coisas que a gente fala bastante é a relação direta com o isolar o músculo, que é diferente de fazer força, né? Então, fazer força não significa que você está treinando aquele músculo. Então, para exemplificar um pouquinho para vocês sobre isso, né, a relação, a diferença de fazer força e de o músculo trabalhar. Então, a gente vê hoje em muitos vídeos aí de Instagram as pessoas deitadas ou vomitando pós-treino, e a gente aí eu pergunto: esse efeito de você vomitar, de você se sentir mal durante o treino, é um efeito hipoglicêmico? Porque quando a gente fala em hipoglicemia, a gente começa a imaginar que os níveis de glicose circulante abaixaram, o meu corpo vai se proteger. Ao se proteger, ele vai te dar dor de cabeça, ele vai baixar sua pressão, sudorese, ou seja, você vai ter o efeito de parar de treinar. Isso acontece, é bem comum em pessoas que iniciam o treinamento. Elas vão para a academia, acabam se empolgando, dão um intervalo muito curto de descanso, e quando fazem 1, 2, 3 séries, na 4ª série, no 2º exercício, começam a ter o efeito hipoglicêmico. Isso é notável em pessoas que estão iniciando o treino. Mas será que isso acontece em uma pessoa que está há 10 anos treinando? Acontece. Acontece de que forma? Quando você muda radicalmente o seu treino, o teu estímulo fica curto, ou seja, você vai para um outro ambiente treinar com um colega, ou vai para um curso treinar, e aí
treinador te coloca numa situação direta de você levantar aquela carga a qualquer custo. E quando você levanta uma carga a qualquer custo, não significa que aquele músculo-alvo a qual você planejou o seu treinamento realmente está te trazendo o resultado necessário. E aí você só cansa e não necessariamente o seu músculo trabalhou. Então eu coloco um grande ponto de interrogação para vocês de novo aqui e falo: será que você treina ou que você faz força? Porque quando eu for falando em treinamento de bodybuilder, de fisiculturismo, eu tenho que fazer com que o músculo seja treinado. Mas qual o músculo que você quer? Qual é o músculo-alvo que você pretende? Então, se você não tem o alvo correto e você tem a pretensão somente de levantar peso, você está bastante equivocado sobre o efeito que você quer. Porque imagine que você tem a necessidade de melhorar o seu peitoral. Quando você faz força e o seu peito é trabalhado, o seu ombro, a porção anterior e o teu tríceps, no momento que você executa um movimento de supino, isso significa que você está fazendo força, ou seja, o peso sobe a qualquer custo. Não importa se é o peito, se é o ombro, se é o tríceps ou se é o dorsal, eu não sei o que está acontecendo para aquela carga subir. Eu sei que eu venci a carga. E isso é muito bom para quem quer fazer força. Então você quer fazer força ou você quer construir um corpo, um físico? Você quer fazer uma alteração na forma como está a sua silhueta? Se for isso, você está no caminho errado. Você deve fazer então fisiculturismo, que é isolar o músculo. E para isolar o músculo é necessário você ter uma informação neuromuscular muito potente e você saber que o esporte fisiculturismo é um esporte, assim como o voleibol, assim como o basquetebol, e esses esportes, todos eles apresentam técnicas específicas. Então fica difícil de falar em fisiculturismo se você não entender que o fisiculturismo é um esporte. E a prática diária desse esporte requer técnica específica. Então, se você falar que você vai jogar basquetebol ou voleibol num lago, numa praça, não existe técnica. Você joga de qualquer jeito. Você pega a essência do esporte e simplesmente segue o processo. Ou seja, se você lança a bola com as duas mãos, se você dá um carregão, não importa. Você está jogando basquete. Na tua cabeça é basquete. Mas será que isso realmente importa sobre o esporte? Será que você joga esse esporte de basquetebol? Ou você só brinca de basquetebol ou de voleibol? Aí quando eu pergunto para você, você vai para a academia brincar, ou seja, você é um atleta, você é uma pessoa que curte muito o fisiculturismo, você vai para a academia brincar, como se fosse um parque de diversão, como se fosse um lago, como se fosse uma praça, ou você vai lá treinar. Treinar significa que existe técnica para o movimento. Então, quais são as técnicas que você usa? Não são métodos intensificatórios. Métodos intensificatórios existem muitos. Existem diversos cursos que eu falo que são os cursos de gritaria. Curso de gritaria, é legal, você aprende ali algumas coisas, mas você não aprende o que é fisiculturismo num curso de gritaria, ou seja, num curso onde você vai fazer muita força e dessa força você vai fazer um esforço grande, você vai sofrer, vai doer do lactato, mas não uma área específica, o corpo inteiro, você está fazendo força nos braços, no seu trapézio, nas suas pernas, não sei o que está fazendo força, mas é um conjunto de músculos que está tentando vencer essa resistência que você impôs para atender uma metodologia, um método intensificatório, e que nem sempre esse método intensificatório vai te trazer os melhores resultados, porque você vai errar o alvo. E se você errar o alvo, significa que você não vai realizar aquilo, o teu sonho, que é melhorar a sua silhueta. Todo bodybuilder trabalha com os seus pontos fracos, intensifica o treino nos pontos fracos e continua treinando os pontos mais fortes. Então, a pergunta, eu trago de novo para você: você faz o quê? Você vai para um lago? Ou seja, quando você entra na academia, você está num lago, num parque de diversão treinando, ou seja, executando o movimento de qualquer jeito, pegando a barra e fazendo assim, fazendo desse jeito, ou seja, chacoalhando como se fosse um carregão
no basquetebol, ou batendo na bola assim, como se fosse uma manchete. É isso que você está fazendo? Porque se você não sabe o que você está fazendo na academia, você não está treinando, porque existe uma técnica para todos os gestos esportivos dentro de uma academia. Então, se você quer treinar fisiculturismo, você tem primeiro que entender qual é a técnica, não é entender método. De novo, eu vou salientar para vocês, você jamais vê um jogador de tênis saindo, batendo na bolinha com toda a força no seu primeiro momento, quando você está iniciando o seu treinamento. Por quê? Porque você vai errar a bola. A bola não vai acertar o alvo, não vai estar na linha, você vai jogar a bola em outro lugar. E o que você vai fazer? Você vai começar a bater fraquinho, fraquinho, até que você estava fazendo assim com a bola, para você ver se você acerta. Porque você não tem técnica. Se você colocar força, a técnica piora. Então, hoje, dentro de uma academia, qual é o problema? Não existe o gol. Ao treinar, você não fala gol, ponto, mas existe isso. Existe um ponto a hora que você treina. Mas quem te ensinou como é esse ponto? Porque não é você ficar deitado no chão e falando, nossa, foi demais esse treinamento. Mas você treinou o quê? Teu corpo inteiro? Porque se você está fazendo isso, está errado. Você tem que treinar o seu músculo alvo. Então existe técnica. E qual é a técnica? Então eu vou tentar responder para você. Se você vai para a academia e você não sabe o que o músculo faz, você chacoalha peso. E se você chacoalha peso, você é o praticante que está no lago praticando voleibol e não treinando como é o teu desejo. Então, olha que interessante, e para você mudar completamente o teu conceito. Ou seja, você tem que ir para a academia treinar. Qual é a técnica? Parte da ação motora. O primeiro passo para você, hoje, se você for treinar, você vai entender a ação motora. Então, qual é a ação motora que você vai treinar hoje? Não é o nome do exercício. Supino, rosca direta, supino inclinado, pulley. Não é esse o nome que eu quero. Eu quero saber qual é a ação motora que você vai fazer hoje. Então, se você quer treinar seu trapézio, você vai forçar seu trapézio, você vai mostrar seu trapézio. Como que você faz isso numa pose? Como que o atleta de bodybuilder posa o mais musculoso? Ele posa assim? Como ele posa? Para mostrar o trapézio. Então, ele tem que fazer uma adução de escápulas, ele tem que jogar o pescoço dele para trás, ou seja, uma extensão cervical. E projetar o ombro aqui à frente. Ó. Aí você consegue posar o seu trapézio. E como você treina? Quando você vai treinar, você vai fazer uma remada alta, ó. Vejam, estou retinho. É assim que você posa? É assim que você posa no bodybuilder? Quando você vai competir, você posa assim. Então, para mostrar a trapézio, você tem que fazer essa ação motora durante a execução do seu movimento. Você vai pegar a barra, tá aqui, eu vou achar o ponto para isso aqui e vou fazer o movimento. Tá vendo? Eu estou na pose, ó, encaixado na pose. Meu trapézio está